Era uma vez uma moça chamada Bianca Pinheiro. Ela fez algumas obras. Aí eu vou falar o fez, porque, óbvio, já fez obras que vão chamar a atenção da galera da MSP. E isso fez com que ela escrevesse Mônica Força, um quadrinho que tem uma força e levanta um questionamento maravilhoso. E aí a Juni deve ter dado uma olhadinha e vai falar quais são as obras da senhorita. Eu nunca sei como chamar as pessoas hoje em dia, eu sempre me perco. Bianca Pinheiro. Eu sei que ela fez o Dora. Era o que eu tava procurando. Ela que a fez gente já falou, ela fez Dora. Dora. Caraca, tô chocada. Mas, ó, ela fez O mais famoso dela Bear Volume é 1. o Bear Volume. É o Bear. E o Bear Volume 1, 2, 3. Ela mais... Enfim. conhecida por Meu pai é Bear. um homem da montanha. Esse eu não conheço. Mônica Força, né? Aí depois ela fez tanto Dora, edição independente, quanto a editora Mino. Ela fez Alho Poró. Não conheço esse. Eles Estão Por Aí, com Greg Stella. Mônica Tesouros, agora, que a gente vai falar hoje. E Sob o Solo. Então vamos com... Essas são as obras dela, né? Aí tem as obras que ela atuou como ilustradora. Que é o livro Mônica, Blade Runner. Edição comemorativa 50 anos. Uau! E Palavras, de Lúcio Luiz, pela editora Marsupial. Então, hoje vamos falar de Mônica Pinheiro e a sua obra Mônica Tesouros. Ela é uma continuação do Mônica Força. Então, eu sabia que eu já tinha falado de outras duas obras da Bianca Pinheiro, por isso que eu fui pesquisar. Eu só não sabia que era Dora. A Dora eu adoro. Pois é, eu fiquei assim, gente, corrida, eu já né? falei de outra obra Sim. dela. Eu fiquei, cara, qual foi? E o Mônica Tesouros, ele é uma continuação do Mônica Força. Sim. Que também é uma obra maravilhosa. É uma obra incrível. Então, se você já leu Mônica Força, você vai dar continuidade à história. Se você pegar o Mônica Tesouros, o começo, ela explica. Ela dá aquela jogada para você do que aconteceu com Mônica Força, mas é uma pincelada muito rápida. É só para te situar no universo. Sim. E bola para frente. Mas não faz nenhuma falta ter lido ou não. Você Até consegue entender até tranquilamente. porque ela vai citando Sim. posteriormente, então você vai já se organizando mentalmente na sua linha temporal, sabe? Epa, alguma coisa aconteceu lá. É aquela história. Se você tiver lido Mônica Força, melhor. Você vai entender melhor a história. Mas se você não tiver... É tipo assistir O Prisioneiro de Azkaban. Se você tiver assistido as outras histórias do Harry Potter anteriores, melhor. Mas assistir O Prisioneiro de Azkaban sem ter assistido o resto, também tá de boa. Eu não sei se você já percebeu, mas O Prisioneiro de Azkaban é uma história completamente independente dentro de Harry Potter. Sim. Então, assim, Mônica Tesouros é bem independente. Você não gosta? Foi mal. Desculpa, dei referência em Harry Potter no seu programa. Ok. Falando nisso, oi, gente. Porque já tem 3 minutos de programa e o Edson não me deixou me apresentar. Indo pra 4. Indo pra 4. Oi, gente. A Juni aqui, a mais girl que Apocalipse. Vou me apresentar sozinha hoje. Tudo bem com vocês? Você já falou, você já deu ar da graça. Então, né? Eu tenho que aparecer assim, sozinha, do nada. Uma voz solta começando a falar. É, assim, aparecendo do além. Até parece que isso daqui é um programa de terror. Não da Mônica, né? Não da Mônica. Muito bem, gente. Mônica Tesouros. Juni. Diga. A gente não precisa nem falar da arte, né? Porque o bom é que a gente já falou pra caramba da Bianca, né? A arte é maravilhosa. A Bianca ela tem um traço. E uma das coisas que eu venho notando muito com o pessoal da MSP, o cuidado absurdamente maravilhoso que eles têm com a arte. Sim. E como a arte tem que casar com a história. Eles são muito cuidadosos. E assim, e isso é uma coisa que não é algo que algumas pessoas podem pensar. Isso é fácil.
Não, Ah, não isso é é. assim, não. É o famoso desenha, faz a história e o editor olha e. Não. Ah, mas não tá batendo. Não casa. Não casa, não deu. Como Não o deu pessoal, liga. o pessoal fala hoje em dia, não deu match. É. Não deu match ainda. Apesar que facilita quando você tem a pessoa que. Acho que ela escreve Ela faz tudo. e ela faz tudo, né? Quando Uhum, você tem a pessoa que faz tudo, isso facilita muito. Porque normalmente, isso não é uma regra, né? uhum, Mas normalmente a pessoa tem o próprio estilo, né? E isso vai uhum. permeando tudo, né? Mas não é uma regra, pode ser que vai É, que. a gente tem obras feitas pelos quatro cantos do mundo, Pois né? O é. colorista mora num lugar, o desenhista em outro, o arte finalista em outro. Porque. O mundo digital deu essa Ah, nossa. condição, porque antes, assim, todo mundo tinha que estar na mesma cidade. Sim. Se brincar no mesmo Porque bairro. normalmente quando. Talvez as pessoas percebam isso, é porque assim. Quando você olha a Mônica, por exemplo, a turma da Mônica clássica ou a turma da Mônica jovem, eles não se preocupam com a arte combinar porque você tem um padrão a ser seguido, Uhum. né? Então, assim, não tem uma preocupação com a arte combinar. Mas quando você olha Marvel e DC, que tem aquela história Linear. linear, mas que o artista muda, às vezes você tem esse problema. Uhum. Quem for assinante aí de longa data pode Sim, sim, tentar sim. identificar isso. Às vezes você tem uma história que tem um tom, mas o artista não tem o tom da história. Uhum. Isso já aconteceu comigo no Homem-Aranha, de olhar e ter essa sensação de que o artista não combinava com o Com o tom tom da da, obra. da obra. E é o que a gente vai ter. E a Mas a Mônica. Mônica Sim, Pinheiro. sim. Mônica A Pinheiro. Mônica, Mônica Mônica Pinheiro! Pinheiro Nossa, foi não, Bianca ótima. Pinheiro! Bianca Pinheiro ela consegue trazer no Força, que é algo tenso. Você sente o tenso, você Sim. sente. E aqui no Tesouros Mas ao mesmo tempo infantil, sim, né? Que infantil, é é. o universo dela. E agora a gente vai sentindo uma outra leveza. Afinal de contas, gente, eu não posso falar muito porque minha vida sempre foi meio doida. Mas é muito gostoso quando você sai de viagem nesse sentido. Ai, é. Eu não tenho muito isso porque a minha vida ela nunca teve esse ponto especial de sair para uma hotel fazenda, alguma coisa assim. Mas eu fazia outro tipo de viagens com minha mãe. É. Eu viajava muito pra casa de parente. Eu não, porque eu não tenho parente, né? Mas a gente viajava para Entendi. outras situações, né? Minha mãe era religiosa, então eu acompanhava ela em viagens religiosas. E aí eu via, eu não tinha esse contato que a Mônica teve com o Antônio, De conhecer um de conhecer um coleguinha na coleguinha na viagem. Ah, viagem. nossa, tive Não, eu demais. não. Só que na casa de parente. Eu tive. Aliás, eu tinha amiguinhos da casa do parente, que eu só encontrava eles quando eu viajava de férias na casa desse parente. A Pois gente é. se via a cada 3 anos. Era muito legal. Então assim, eu não tenho essa memória, não é, Nossa, é muito afetiva. legal. Porque a gente viajava, minha mãe Cada ia vez para para um um lugar. ritual, então eu não tinha, não é, Entendi. esse contato de chegar, conversar com alguém e tudo mais. Não, era muito bate-bola. Vai e pronto. Entendi. Então eu não tive essa sensação. Mas lendo, aí eu tive que me remeter, não à minha vida, mas a todos os filmes e desenhos e livros que eu já li que tem essa sensação, Que é boa. que é boa, né? É muito Então, boa. e aí eu tive que me valer dessa condição para me colocar bem na obra e fazer essa análise. Porque eu acho muito legal quando a criança faz isso. E eu também me lembrei muito de Samuel, porque durante um tempo ele morou com a mãe, então ele vinha para cá para ficar comigo. E quando ele vinha aqui, ele deveria ter Não, não coleguinhas. tinha. Meu Deus! Tadinho Samuel. O Não, não coleguinha, tinha. não tinha. O coleguinha dele era os meus amigos. Tudo adulto. Tudo adulto. É, então gera essa linha, Uhum. né, de ir para outro lugar, estar em outro lugar, conhecer pessoas. Então a Mônica ela vai com os pais para
um hotel fazenda, Sim, numa época fora de temporada, sim. a temporada baixa, né? Então, e nesse hotel fazenda só tem um menininho. Um menininho! Só uma criança que nem tá lá de férias, na Né? realidade, né? É, Ele é uma, mora lá. que é o Antônio. Que é o Antônio. Seu Antônio. E por conta do Antônio, qual a minha lista de música de hoje? Não, agora no primeiro bloco a Ah, tá. gente vai de férias. Então, o primeiro bloco. E uma coisa legal, Júnior, que eu acho muito fera, é a Mônica e os pais saindo e a turminha se despedindo. despedindo. E o Cebolinha fala: Me deixa como lei da lua, o dono da lua. Mas não dá tempo, Cebolinha. Mas eu quero ser dono da lua. Pelo menos por um final de Uma semana. Porque esse é o sonho do Cebolinha. É. Eu acho muito fera essa reunião da galera saindo para viajar. Né? Se E a despedindo dos turminha amiguinhos. se despedindo e tal. Achei muito fera isso. Então vamos com 2 músicas de viagem. Vamos. Uma que a gente descobriu, né? Que foi muito legal. Tô de férias, de Cat Dealers e Breno Miranda. Sim, gente, muito divertida. E a outra, Vacation Dirt Heads. Hoje as músicas vão ser ora nacionais, ora estrangeiras. Daqui a pouco a gente volta. 98,1 FM, Utopia. Juni, Diga. nos apresente Mônica Tesouros. A gente já começou a falar dele, na verdade, né? É bom que ele tá com essa mania agora de nos apresente, né? Ele tá com essa mania. Eu tenho que me preparar para essa mania, porque essa mania é nova, como vocês podem estar percebendo nos últimos programas. Pois é. Foi uma coisa que eu descobri que é legal fazer. É, né? Nos apresente. Nos apresente o quadrinho. Mônica. Se bem que a gente já falou um A bocado gente dele, já né? falou. Eu não sei o né? que eu vou apresentar de diferente. Porque, tipo, Mônica está de férias, em baixa temporada, ela vai para um hotel fazenda. Nesse hotel, ela se despede dos coleguinhas de férias. Vocês, inclusive, ouviram musiquinhas de férias. Gostaram? Eu gostei. Enfim, lá ela conhece um amigo chamado Antônio. Antônio. Ela faz amizade com o Antônio, vive algumas aventuras com o Antônio. O legal é que no começo o Antônio ele é bem No começo resoluto. não. Assim, no comecinho, primeiros quadros, ele é bem... Mas na realidade esse é bem o jeito do Antônio, É. né? Ele tem essa vibe, porque toda vez que ela chega perto dele, ele tá com essa vibe de óculos escuro e nossa, como eu sou O cara. o cara. E Eu um sou ar descolado. meio intocável, assim. Não sei explicar. Vou anotar o que você disse para poder melhorar no futuro. Se quiser saber algo mais, é só me pedir. Isso é a Cortana. É a Cortana? O que é isso, meu Deus? Isso eu vou cortar, tá? Preocupa não. O que foi? Mas Eu não sei o que mas eu aconteceu vou cortar. Mas agora. vamos continuar com o Antônio. Então... Ai, a maravilha da edição. Vamos voltar aqui. Enfim, temos o Antônio, né? Que tá sempre com esse ar resoluto, meio distante, meio eu sou o cara, óculos escuros, jaquetão. Bermudão! Bermudão. Nossa, isso me lembrou a história do bermudão, de quando os meninos deixam de usar short e começam a usar bermudão na turma. Você já viu essa história? Não. Você nunca viu? Tem uma história na turminha em que, eu não sei se você já reparou, as crianças na turminha, Cebolinha, Humberto, Uhum. Cascão, usam shortinho. Sim. Enquanto que os adolescentes, Titi, Jeremias e companhia, Já usam usam bermudão. Então, você só usa bermudão quando você vira adolescente. Enquanto que Deixa eu confirmar aqui. Sim, ele usa bermudão! Ele já é mais... Sou mais velho. Ele já tem essa vibe de eu sou mais velho. Eu não sei se foi de Sou propósito, adolescente. mas me lembrou isso da turminha. Então ele tem essa vibe mais isolada, até porque ele é a única criança Sim. ali. Então talvez ele tenha uma dificuldade de se aproximar de crianças, não sei. Mas, e aí eles vivem altas aventuras, indo para lugares que não são para turistas. E é isso uma coisa que eu acho Isso muito tem uma legal, pegada muito ótima. Porque assim, os pais falando, nós vamos fazer isso e aquilo. E ela,
o Antônio me levou em outro lugar. Às vezes do lado. Do lado, mas assim... Mas não é para mas não é para turistas. turista. E eu acho muito legal porque é algo que eu gosto muito de fazer. Quem Quando eu não viajo... gosta? Não, tem gente que não. Tem gente que quando viaja só vai para os pontos turísticos. Né? Só vai para os mesmos pontinhos turísticos, né? E já eu não. Gente, vocês não estão vendo a minha cara de tédio de quem ouviu falar isso agora. Tem gente que quando viaja só vai para pontos turísticos. Mas por quê? Eu vou correndo para qualquer coisa que não seja ponto turístico. Eu gosto de equilibrar. Porque assim, tem ponto turístico que eu acho que faz jus a ser um ponto turístico. Mas é que ponto turístico costuma ser tão cheio. Sim. Mas é que assim, cara, tem tanta coisa legal num lugar pra se descobrir além do ponto turístico. Turístico, né? É só porque eu tenho a sensação, quando eu viajo, que ponto turístico é pra bater ponto. Você foi lá, bateu ponto, Tirou viu uma o que tinha que fotinha. fez. Às vezes nem tirou foto, É. porque honestamente, tem muito fotógrafo melhor que eu no mundo. Se eu quiser uma foto daquele lugar, eu pego a foto do fotógrafo. É sério, eu sou adepta disso. Eu tenho horror, porque eu não sou uma boa fotógrafa. Eu sou boa fotógrafa de pessoas. Eu não sou uma boa fotógrafa de monumentos. Então, existem fotógrafos profissionais no mundo com fotos incríveis de todos os pontos turísticos do E mundo. tá aí uma coisa que a gente nota nesse Mônica Força, que o objetivo tanto dos pais da Mônica quanto da Mônica é curtir o momento. Então não tem foto, Relaxar. não tem Aliás, não ninguém, tem foto. não tem foto. Então é uma coisa que eu acho muito legal que a Bianca Pinheiro vai trazer. Curta o momento que Curta o você está momento. vivendo. Curta tudo que está acontecendo ao seu redor. Não se ficar com a neurose, preocupação de vou fazer uma pose agora para tirar uma selfie. Você já reparou que nos meus aniversários sempre tem um momento de tirar foto, mas o resto da noite a gente não tira foto nenhuma? Olha, geralmente eu odeio tirar foto. Então, Eu sei, por isso eu tenho um momento de tirar foto, por isso que eu finalmente. fico de lado. Quando me obrigam a tirar foto, eu fico de lado. Mas eu obrigo, ainda assim. Mas eu fico Porque de no lado. momento de tirar foto é o momento de tirar foto. Fazer o quê? Pois é. Mas uma coisa legal é que a gente vai vendo que essa amizade dos dois Vai crescendo. vai crescendo. E é uma amizade. É estranho dizer isso, mas é pura, genuína, sincera e agradável. Sabe o que eu acho legal? É que como o Antônio é mais reservado e os pais dela... E como ele fica levando a Mônica pra lugares onde eles não veem, porque são os lugares não para turistas. Os pais da Mônica acham que ele é um amigo imaginário. Uhum. Você vê pela piscadinha, você vê, você nota. Só que ele é de verdade, ele é real. E eu não sei se você nota a Mônica dando um tapinha nele de vez em quando, porque eu acho que ela também fica Sim. desconfiada. Eu acho que eu tô te imaginando. Você ficou com essa sensação também? Porque tem umas horas que a Mônica, assim, ela dá uns tapinhas nele, do tipo, pof. Do Você tipo, tá aí. você tá aí, você é real. Você é real. Eu acho que ela ficou Sim. também desconfiada. E uma coisa muito legal que acontece logo no começo da obra, quando a Mônica e os pais param num Posto de gasolina. é o Pra Sansão relaxar, perdendo né? o olho. Sim, aliás, emblemático, Sim. né? E essa ideia do Sansão perdendo o olho, ela é fundamental para a obra inteira. Mas a Então, gente só se toca depois. E eu acho muito fantástico isso, porque o Sansão tá a la pirata, né? Aliás, é o motivo da aproximação do Antônio, Sim. né, no início. Porque o Sansão se torna único. Sim. Ele é um pirata. Ele é um pirata. E uma coisa que a gente pode observar, que todos aqui são únicos. Sim. O Antônio é aquela criança que depois que ele conta a história dele, você sente que ele é um entre tantos outros que tem uma história, não vou dizer triste, mas que tem uma história de uma criança que ela já sente o peso. O peso da vida adulta. Da vida adulta. Embora não seja ele que esteja passando por isso, mas ele está sentindo o peso. Uhum. A Mônica também tem isso, porque afinal de contas ela é a moça, a menina que os pais quase se separaram. Sim. Né? Que esse é o motivo de Mônica Força. Sim. E agora os pais estão numa segunda lua de mel com uma filha. Tentando lidar, né? Essa reaproximação. Novidades. Então, e o Sansão é o único, porque o Sansão. O Sansão é o coelhinho da Mônica. E nesse momento ele tá sem olho. Sim, ele tá caolho. Ele tá caolho. Caolho, Sansão. Então acho que esse Mônica Tesouros, ele tem essa singularidade tão gostosa
de você começar a ler e saber que você está lendo uma continuidade. A história continua. Sim, ela vai fluindo. Só que agora sim o peso Da primeira, da primeira. ainda com assim, tem uma herança do peso. O peso não se foi totalmente, porque você sente esses momentos em que os pais ainda dão ó, o café dando as caras de novo, ele não consegue. Ele não consegue. Ele vai lá latir. Ele vai lá fora dar umas latidinhas. Ele não dá conta. Mas assim, você sente os pais ainda darem uma escorregada no peso, porque afinal de contas eles acabaram de passar por um momento em que eles quase se separaram, né? Mas eles estão ali fazendo as pazes, inclusive viajando juntos para, né, fazer esse momento de essa nova lua de mel, por assim dizer. Pra mim é uma segunda lua de mel. Pra mim, uma segunda lua. Eu tava faltando a palavra, não tava achando a palavra pra poder dizer. E a Mônica curtindo esse momento também, mas ele tem assim esses momentos de peso, mas ao mesmo tempo ele tem esse ar de recomeço, de esperança, de leveza. Então sim, tem essa preciosidade. 2 músicas. Vamos de 2 músicas. E dessa vez, já que ela conheceu o Antônio, vamos com música com Antônio. A primeira não tem muito a ver com o nosso Antônio. Nem a segunda, né, na realidade. A segunda. Mas a gente achou música com o Antônio e foram músicas legais. Então vamos de Coronel Antônio Bento, da Cássia Eller. E Tony, da Solange. Que não é a nossa Solange aqui do Brasil, tá, gente? Essa música é em inglês. É inglês ou é internacional? Português? É em inglês. É verdade, inglês. É Tony. É o Tony. Da Solange, mas é Solange em inglês. Isso. É que tem uma música em português ainda hoje. Daqui a pouco a gente volta. Utopia FM. Terceiro e último bloco de Bianca Pinheiro com Mônica Tesouros. E a pergunta é clássica, simples, maravilhosa. Para quando me preparei. Qual do momento dos pais você gostou? Dos pais. Pera aí, tem. Momento que eles roubam um do outro. Ele rouba, acho que é batatinha dela. E ela rouba. Por que eu faço muito isso? Eu sou uma ladra de comida do prato alheio. Sim, quem me conhece sabe que hoje em dia eu sou uma pessoa mais madura. Eu não roubo, eu te peço. Porque eu tenho uma vontade insaciável de provar todos os pratos das pessoas que estão na mesa comigo. Então eu tendo a te olhar com um olhar pidão e pedir para provar tudo. E sim, se eu te for íntima suficiente de você vai roubar. Eu tenho uma tendência insaciável de roubar pedacinhos de comida do seu prato. Mas isso só se eu for íntima. Então eu amei essa parte. E não foi fácil, você viu que dessa vez foi fácil. Graças a Deus foi fácil! Passei fácil por essa prova. Eu acho muito legal esse momento, Júnior, porque assim, o motivo do Mônica Força é a possível separação dos dois. O motivo do Mônica Tesouros é o casal se reencontrando. O mais legal da Mônica, da Bianca Pinheiro, que eu acredito, é que ela faz uma obra onde o ponto inicial da obra não é o personagem central. Porque é óbvio que o personagem central é a Mônica. Mas a obra gira em torno, inicialmente, o motivo da obra é os pais. Sim. E o efeito deles sobre a Mônica. Sim. Porque a gente nota no Mônica Força todo o desespero de uma menina, criança, que vê os pais naquela situação e muitas vezes, a gente comentou isso no programa, Sim. que muitas vezes se vê como culpada. Talvez não entendendo muito bem o que está acontecendo e quando entende... Pois é. Já nesse, a gente sente uma Mônica muito mais leve. Sim. Muito mais alegre, mais menina. No lugar dela, de criança. Sim. A Mônica sendo criança. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu gosto desse negócio, desse tesouros, é porque tá no plural. Uhum. E eu gosto desse trocadilho porque tem múltiplas interpretações. Tanto tem um momento em que ela dá, assim, a interpretação literal do que é o tesouro, quanto ao mesmo tempo ela dá uma interpretação menos literal da obra de que
existem esses mini tesourinhos na Uhum. nossa vida. Como esse momento de roubar a coisinha no prato Sim. um do outro. Porque depois isso daqui provavelmente resultou em risada Sim. um do outro. Porque quem é casal sabe disso. Que primeiro você tem essa guerrinha e depois vai ter risada. E depois Vai. isso vira história às vezes. Uhum. Né? E tem outras situações aqui na história, ao longo da história da Mônica. Por exemplo, esse momento da Mônica com o Antônio, tiveram vários momentos ali que são mini tesouros que vão ficar na memória Sim. dela. Como eu tenho várias memórias dos meus amigos que eu tinha de férias. Que eram amizades que eu tenho de férias, ou momentos de férias. E daí é que vem a segunda pergunta. Hum. Porque eu também achei essa parte dos dois. Eu acho que, pra mim, todo momento dos dois é fantástico. Sim. Não apenas um ou outro, mas tudo que envolve os dois, eu olhava assim, caramba. É muito gostosa a interação. Ela tem essa sensibilidade para colocar nos dois. E eu acho isso fantástico. Agora, uma coisa que eu também me encantou é a dos tesouros. Eu te pergunto, que tesouro você carregaria dessa obra? Nossa, que tesouro. Eu falo, eu passei bem pela primeira prova, aí fica difícil, né? Porque assim, não pode dar spoiler demais, né? Mas eu te falo que pra mim é fácil. Fala o seu, então, enquanto eu olho aqui. O amigo, a Ah, pessoa querida, a pessoa que foi naquele momento necessária, que é o Antônio para Mônica, aquele tesouro pequeno, mas fenomenal. E o que ele faz, lógico, é fofo. fantástico. É muito fofo. É onde o tesouro ganha as suas. O seu contorno. É o principal, assim, é o que eu falei. É onde o título ganha o seu Uhum. significado literal, assim, de tesouro, né? Porque na hora em que ele fala da mãe dele, que é o que a mãe deu é o tesouro dele, mas a mãe é o tesouro dele. Eu gosto muito da mensagem desse quadrinho específico. Eu gosto muito do que você falou anteriormente, da mensagem do viver o presente, Uhum. sabe? De realmente viver o presente, sabe? Não viver atrás de uma telinha, não viver na sua cabeça ansiando pelo futuro, preso no passado, mas de curtir o presente, de curtir o que você tem. Nesse momento, a Mônica não tinha os amiguinhos dela. O amiguinho que ela tinha era esse desconhecido. As possibilidades que esse desconhecido oferecia para ela. E ela foi lá atrás. Vai que, sabe? E ela vai lá e provoca ele. E dá certo. Podia não ter dado. Uhum. Entendeu? Então, assim, esse é o gostoso que eu acho de viver o momento e curtir esse momento que ela tá tendo. Curtir o Hotel Fazenda, curtir o que ele tinha para oferecer para ela de bom naquele momento. Então, assim, essa é uma lição que eu acho que é o tesourinho, que essas pequenas, o presente é o nosso tesouro, sabe? Tem uma propaganda que, se eu não me engano, ela é de uma empresa de telefonia em que o pai vai levar o filho para um show e aí o pai saca o celular e começa a filmar. Ele olha pro lado, todo mundo filmando. Só que ninguém tá curtindo o show. Ai, sim, eu me E lembro dessa propaganda. ele simplesmente guarda o celular e E começa vai a curtir o show. É curioso. Aí tem gente que vira e fala, pô, mas que propaganda sem graça, que propaganda. Como é que o celular tá dizendo isso? Exatamente por conta disso. Porque existem momentos para você ficar com ele, momentos para Momentos pra você você curtir. não ficar com ele. Não utilizá-lo, melhor dizendo. É porque assim, é aquele negócio que eu te falei, cara, tem fotógrafos muito melhores que a gente. Então tem coisa que a gente não precisa fotografar. Sim. Vai lá, você tá com seus amigos, você não precisa tirar foto toda hora. Tira uma foto. Mas passa o resto da noite conversando, papeando, brincando, se divertindo. Curta o momento. Curta o momento, tá assistindo um filme, vive esse filme. Eu acho muito estranho, às vezes as pessoas estão assistindo um filme e estão com o celular na mão. Sim. Cara, isso é surreal! Ou então gente que diz que tá lendo, a pessoa tá lendo e tá com o celular na mão. Eu fico assim, como que você tá lendo e tá com o celular na mão? Qual das duas coisas você está Enfim. fazendo que eu não entendi? Então assim,
Eu sei que existem pessoas multitarefas, mas eu não sei até onde o nosso cérebro é tão multitarefa assim. Então, Então, viva o momento, viva o presente, sabe? Bianca Pinheiro, Mônica, eu espero que venha o terceiro. Também espero. Né? Deu aquele gosto de esperar, não sei quando vai vir, mas espero que venha o terceiro. E é muito gostoso. Sim. É uma daquelas obras em que leia Força, leia Tesouros e eu não sei se você pode ler pelo entretenimento, você pode ler pela sensibilidade da sua vida, você pode ler por milhões de motivos, mas leia. É muito bom, é muito gostoso. 2 músicas. Vamos finalizar agora com, poxa, já que falamos tanto de tesouros, né? A gente vai finalizar com tesouros. Então vamos terminar com Treasure, de Bruno Mars, um clássico. E Meu Tesouro, de J.R. Ieda. Ok. Seu tchau. Até mais, gente. Vive o presente. Guarde os seus tesourinhos no coração e até a próxima. Tô muito fofa hoje. Continue com a programação da Rádio Utopia, para quem está com a Rádio Utopia, para quem ouve pelas internet da vida, como eu sempre digo, vai viver sua vida com responsabilidade.